A cena se repete todos os dias nesse país. Poucos dias depois do acidente, o telefone toca. É o RH ou o próprio dono. A empresa quer te ajudar. Tem um valor aqui para você. Assina esse termo que a gente resolve isso em família. E do seu lado da mesa, as contas em atraso, a dor, a incerteza, aquele dinheiro na mão parece um salva-vidas. E a caneta ali, esperando. Esse vídeo existe para esse exato momento. O momento entre a proposta e a assinatura. Esse é o 8º episódio da série. INSS do lado, empresa do outro. E eu preciso começar aqui por uma honestidade, para você não me entender errado. Acordo não é um palavrão. Muitos dos casos terminam bem com o acordo, inclusive dentro do processo, na frente do juiz. O acordo pode ser rápido, digno e justo. O problema nunca é o acordo errado, na hora errada, assinado sem informação. E é exatamente esse que costuma chegar cedo demais, bom demais, apressado demais para ser verdade. Vamos começar pela pergunta que você deve fazer quando a proposta chega. Mas por que a pressa? Se a empresa aparece com dinheiro dia depois do acidente, antes de você entender o tamanho dessa lesão, antes mesmo de qualquer conversa técnica, ela está te contando uma coisa sem você querer. Ela já fez as contas dela e quer fechar o assunto antes que você faça a sua. E repara no momento escolhido, a sua hora mais frágil. Dor, contas, medos. Isso raramente é coincidência, é estratégia. Agora, a palavra que decide tudo nesse papel e que quase ninguém lê. Quitação. Quitação é o recibo que não se deve mais nada. E ela tem tamanhos diferentes. E é aqui que mora o perigo. Tem a quitação do que está escrito. Você declara quitadas aquelas parcelas listadas ali. E só. E tem a quitação geral e restrita. Você declara que não tem mais nada a receber de nada. Nunca. É a porta se fechando por inteira. Em regra, a Justiça do Trabalho entende que um recibo comum quita só aquilo que está discriminado nele, o que está escrito. Mas presta atenção que tem um outro lado. Existe um procedimento em que o acordo é levado ao juiz para homologação. E aí, a depender do caso, a quitação pode ser ampla e fechar o assunto de vez. Traduzindo, o alcance do que você assina varia com o texto e com o caminho que o papel percorre. E essa medida não tem como você tirar sozinho, no balcão do RH com a caneta na mão. E agora vem um detalhe da lei que mais protege nesse assunto e que a empresa nunca vai te contar. Quando um acordo desses é levado para homologação na justiça, a própria lei exige uma coisa, que você tenha o seu advogado, o seu próprio, diferente do advogado da empresa. Guarda o que isso significa. Se te disserem, não precisa de advogado, ou pode usar o nosso, é mais rápido, a proposta já começou contrariando o que a própria lei diz. E tem mais um filtro. O juiz pode se recusar a homologar um acordo que pareça desequilibrado. Ou seja, um acordo sério não tem medo do caminho formal. Proposta que só funciona por fora, rapidinho, sem envolver ninguém, é a proposta que não sobreviveria à luz do dia. Agora, o problema do momento, que é o mais crucial de todos. Como é que se aceita um valor pela sua lesão se o seu tratamento nem terminou? Lembra da palavra consolidação? Lá da outra série, é quando a lesão para de mudar e mostra que veio para ficar. Antes disso, ninguém sabe o tamanho real do dano. Nem você, nem o médico e nem a empresa. Assinar quitação antes disso é vender uma coisa cujo tamanho você ainda nem conhece. E se a sequela aparecer depois, com o papel assinado, a conversa fica muito mais difícil. Então, vamos aos sinais do alerta. São 5. Se aparecer um deles, acenda a luz amarela. Primeiro, só vale hoje. A pressão é a técnica de venda, não de justiça. O direito de verdade não tem prazo de balcão. 2. Não precisa de advogado. Você acabou de ver o que a lei acha disso. 3. O papel pronto, sem cópia para você levar e ler com calma. 4. Um valor global, redondo, sem discriminar o que está sendo pago, por quê e o que está sendo quitado. E o 5º, cláusulas estranhas no meio, como você confessando que a culpa do acidente foi sua ou se comprometendo a silêncio. Isso não é acordo, isso é armadilha com assinatura. E se você está me assistindo tarde demais, se já assinou, primeiro, não conclua nada sozinho, nem pro desespero, nem pro conformismo. O alcance do que você assinou, dependendo do texto, do caminho que o papel percorreu e do contexto em que foi assinado, a depender do caso, pode haver o que se discutir. Guarde a sua via, junte tudo que envolveu aquela assinatura e leve para análise. O papel assinado merece a mesma calma que ele não te deu. E os erros desta etapa para fechar. Primeiro, atravessa as 2 séries do canal. Assinar no susto. A pressa e a dor continuam não combinando com a sua assinatura. Segundo, negociar sem saber o tamanho dos seus danos. Como discutir um valor sem ter medido o dano material, moral e o estético do episódio 4. E o terceiro, esconder papéis de quem te orienta. O acordo que você assinou ou que te ofereceram é uma peça central do seu caso. E o quarto, para o outro extremo, recusar toda e qualquer
qualquer acordo por princípio. Acordo bom existe. A diferença entre o bom e o ruim é uma só: a análise antes da caneta. Recapitulando, acordo não é vilão, mas a pressa da empresa é um recado. A palavra que decide é quitação, e o alcance dela varia com o texto e com o procedimento. A lei exige seu próprio advogado no acordo homologado, e o juiz ainda filtra o que é desequilibrado. Não se assina valor por lesão que ainda não se consolidou, e os 5 sinais de alerta que você já conhece. A empresa teve tempo para montar a proposta dela. Você tem o direito de ter tempo para entender a sua. Se esse vídeo chegou antes da caneta, ele cumpriu a sua missão. Se chegou depois, respira, leve os papéis para análise. Comenta aqui embaixo, sem citar nomes. A empresa te ofereceu um acordo depois do acidente? Como foi? Esses relatos alertam quem está recebendo a proposta agora. Aproveita e já emenda no próximo episódio da série, que trata do inimigo silencioso de que tudo que a gente viu até aqui. Os prazos, quanto tempo você tem para buscar esse direito e por que esperar é a forma mais barata de perder. E o lembrete que vale para a série inteira. Se a proposta que você recebeu é justa e o que aquela quitação alcança, só a análise do seu caso concreto vai poder dizer. Por isso, antes de qualquer assinatura, procure um advogado trabalhista da sua confiança. Aqui, a gente informa, a decisão é sempre sua. De um lado, o INSS, do outro, a empresa. E você, no meio, sabendo dos dois. A gente se vê no próximo episódio.